ferrovia não está funcionando causa enormes prejuízos ao país. Essas coisas sérias do Brasil não são levadas a sério. São 25 anos, é um quarto de século. O censo de 2010 registrou que mais de 20 mil brasileiros que viviam em Portugal já voltaram para o Brasil. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Capão Redondo ele é de uma efervescência cultural tremenda. Uma noite como hoje deve ter uns 70 poetas aqui. Hoje tem mais ou menos em torno de 300 pessoas em torno da poesia. Boa noite. Investigação da Polícia Federal revela em detalhes um esquema milionário de superfaturamento na construção da Ferrovia Norte-Sul, uma das obras prioritárias do governo Dilma. A ferrovia está atrasada e pode ter sido usada para fraudes que chegam a mais de 100 milhões de reais. Segundo a PF, os desvios podem ter beneficiado empreiteiras e o ex-dirigente da estatal Valec, José Francisco das Neves. Conhecido como Juquinha, Neves ficou preso por 5 dias na semana passada na Superintendência da Polícia Federal em Goiânia. A PF também vê indícios fortes de conluio entre as empreiteiras que levaram as obras e a estatal Valec. A Polícia Federal acredita que o ex-presidente da Valec tenha recebido propinas das empreiteiras. No início eram 17 concorrentes, mas por conta do caráter restritivo da licitação e pela impossibilidade de uma empresa concorrer em mais de 2 lotes, sobraram apenas 7, exatamente o número de lotes disputados. A consequência foi que o preço ofertado pelas empreiteiras ficou muito próximo do teto estabelecido pela estatal Valec. O desconto médio oferecido pelas empreiteiras foi de apenas 0,5%. No dia 11/10 do ano passado, a Polícia Federal gravou um diálogo entre Luiz Carlos, ex-diretor de engenharia da Valec, e Eli Dourado, o advogado de Juquinha. Eita! Não, é só para saber, você conversou com a Galvão sobre aquele assunto? Comecei. Eles conversam sobre o pagamento que seria feito pela construtora Queiroz Galvão, responsável por um túnel aqui na ferrovia. A PF suspeita que o pagamento fosse propina. E aí? Eles que vão acertar agora semana que vem. Fiquei recebendo. Tá bom. 10 dias depois do diálogo, a Valec pagou 4 milhões de reais para a construtora. Nos últimos anos, o patrimônio de Juquinha e de seus familiares saltou de 580 mil reais para cerca de 60 milhões. Juquinha comandou a empresa durante todo o governo do ex-presidente Lula. A investigação da Polícia Federal, batizada de Trem Pagador, analisou 4 dos 7 lotes licitados pela estatal Valec entre as empreiteiras. No primeiro lote, entre Anápolis e Campo Limpo, vencido pela Queiroz Galvão, foi constatado sobrepreço de 8,1 milhões no orçamento da obra e superfaturamento de 5,1 milhões de reais na proposta que venceu a licitação. Quando há sobrepreço, é porque os custos dessa obra estão acima dos permitidos pelo mercado, mas ainda não foram gastos recursos ali. Já quando há superfaturamento, o dinheiro já foi pago e o prejuízo já é efetivo. No segundo lote, entre Ouro Verde de Goiás e Pátio de Jaraguá, vencido pela Camargo Correia, o superfaturamento foi de 25,5 milhões de reais. O mais grave, segundo a Polícia Federal, é que o próprio preço de referência apresentado pela Valec, uma espécie de teto para licitação, já tinha um sobrepreço de quase 60 milhões de reais. No terceiro lote, entre Pátio de Jaraguá e Pátio de Santa Isabel, a cargo da Andrade Gutierrez, o sobrepreço chegou a 22 milhões. No quarto e último, investigado pela Polícia Federal, que fica entre Pátio de Santa Isabel e Uruaçu, vencido pela Constran, o superfaturamento apontado pela Polícia Federal foi o maior, de 48 milhões de reais.
A conclusão da Polícia Federal, que aponta conluio na licitação, reproduz o mesmo tipo de armação com a Norte-Sul, revelada na Folha de São Paulo há 25 anos. 1987. Eu pude publicar na Folha, com antecedência, o resultado do que seria a licitação. Era uma obra gigantesca. Publiquei sob a forma de lotes de terreno e eu usei as iniciais dessas empreiteiras. Montamos como se fosse um sorteio de loteamento de terreno. E era o resultado, que se confirmou no dia em que houve a concorrência. O fato da ferrovia não estar funcionando causa enormes prejuízos ao país. Isso porque essa ferrovia foi projetada para transportar produtos agrícolas de uma região que está crescendo muito, que é a região do Centro-Oeste, onde a produção de soja é muito grande. Essa soja hoje tem que ser escoada por caminhão para portos no sul do país. Isso faz com que ela fique mais cara. Se essa ferrovia Norte-Sul completa 25 anos da primeira concorrência, que foi a que eu antecipei, isso prova o quanto essas coisas sérias do Brasil não são levadas a sério. São 25 anos, é um quarto de século. A PF avaliou vários materiais na construção da ferrovia Norte-Sul. Aqui no lote 1, por exemplo, ela encontrou uma diferença de 6,6 milhões entre o preço de mercado e o preço apresentado pela Valec dos dormentes, esses blocos aqui de concreto. No caso dos grampos que prendem os trilhos, a diferença encontrada foi de R$600 mil. No último balanço do PAC, o governo informou que gastou 3 bilhões e 600 milhões de reais com essa obra entre 2007 e 2010. Com mais cerca de 1,5 bilhão gastos nos últimos 2 anos, isso dá cerca de quase 6 bilhões de reais gastos, sem que a obra ainda esteja pronta. Quando houve o 20º aniversário, eu mandei um bolo para o que tinha sido ministro dos transportes naquela época, com uma velhinha em cima 20. Ele estava na cadeia. Eu não sei o que eu vou mandar aos 25 e muito menos aos 30 se eu viver até lá. A vontade que dá é de mandar para a cadeia mesmo, só. José Francisco das Neves, o advogado Eli Dourado, o ex-diretor da Valec, Luiz Carlos Machado, e representantes das empreiteiras Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Constran negam a existência de conluio, sobrepreço ou pagamento de propinas. Todos contestam as informações da investigação da Polícia Federal. A estatal Valec afirmou que a atual diretoria pretende negociar valores com as empresas nos casos em que encontrar sobrepreço. Se eu soubesse que eu ia dar entrevista, eu tinha passado perfume. Não é fácil, existe muito preconceito ainda, né? As pessoas julgam muito as meninas que jogam rugby. Tem alguns homens que não gostam, tipo, brigam e falam isso não é esporte pra você. E não pode ter frescura, porque apanha e dói. Às vezes tá na correria, alguém cai errado, cai em cima de você, você tá com a perna presa, trava da chuteira, prende na grama. A gente considera que a gente tá lesionado de verdade quando a gente rompe ligamento ou quebra osso. Você é uma disputa, é um combate. Dentro de campo, quando você tá jogando, é pra ganhar. Eu entro numa guerra.
Porque a sua mãe não quer ver você inteira roxa e sofrendo com dor. Minha mãe, ela fica super preocupada, deve me machucar muito feio, depois não conseguir fazer mais nada, nenhum esporte. Mas eu falo, mãe, fica tranquila, se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu sou casada. Eu não entendia que ele jogava futebol e fazia sol, frio, chovia canivete, ele ia no futebol. E agora, fazendo rugby, eu entendo, né? Inclusive, até a cervejinha depois eu entendo, sabe? Um esporte muito estratégico. Então, as meninas, além de bonitas, têm que ser inteligentes e é um esporte totalmente feminino, porque a gente usa do nosso sexto sentido para tomar uma decisão na hora de ir pro contato, na hora de fazer um passe, na hora de dar um tackle. Acho que é uma independência nossa e é isso aí. Acho que tem que jogar rugby mesmo. Mulher também pode e é isso. Vivant s'il n'est pas encore mort, il est agonisant quelqu'un. O censo de 2010 registrou que mais de 20 mil brasileiros que viviam em Portugal já voltaram para o Brasil. E muitos deles moravam em cidades muito pequenas e praticamente sustentavam a economia dessas cidades.